E aí, meu irmão, tudo bem? Meu querido aluno, minha querida aluna, a gente está de volta com a EP Atualidades. Hoje eu tô triste, porque tá sem a presença aqui do meu querido colega Ítalo Trigueiro, né? Deve estar resolvendo aí seus problemas pessoais, por isso não tá com a gente hoje. Então a gente vai tocar o EP Atualidades de uma forma diferente. Hoje, ao invés de falar de uma só temática, como a gente faz semana a semana, nós vamos falar de várias temáticas através de quê? Através da resolução de exercícios, tá ok? Você vai na descrição aí do vídeo, vai baixar o seu material, vai dar uma curtidinha no vídeo, vai compartilhar esse vídeo e vai agregar conhecimento rumo à sua aprovação. A primeira, certo, das nossas questões, a primeira das nossas temáticas, envolve quem? Vem aqui comigo. Envolve Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos. Se você procurar aí no YouTube, vai encontrar um videozinho meu e do Trigueiro que fala de Jogos Olímpicos, tá ok? Newton, me diz uma coisa. Para falar de Jogos Olímpicos, eu preciso de quê? Primeiro, saber que esses Jogos Olímpicos já foram disputados na antiguidade. A gente pode dividir em quê? Jogos Olímpicos da Era Antiga ou Jogos Olímpicos da Era Moderna. Newton, vem cá. E eu vou precisar saber de quê? Eu vou precisar saber somente dos Jogos Olímpicos da Era Moderna? Provavelmente sim. Embora o espírito olímpico, tão famoso espírito olímpico, capaz inclusive de interromper guerras, é oriundo dos Jogos da Era Antiga, também chamados, pessoal, também chamados de Jogos Pan-Helênicos. Jogos Pan-Helênicos. Newton, por quê? Porque era disputado entre os gregos, tá ok? Perfeito. Newton, e os Jogos da Era Moderna, idealizados por Pierre de Coubertin, o Barão de Coubertin, para tentar promover, certo, um ressurgir desse espírito olímpico. E você vai ver que são disputados desde o final do século XIX, desde o ano de 1896, quando a Olimpíada voltou a ser disputada em Atenas, na Grécia, tá ok? Uma outra coisa que você vai ver também, vem comigo, que nós podemos fazer um apanhado histórico desses Jogos da Era Moderna. Vou lhe colocar aqui algumas datas, creio que você deva lembrar delas, como por exemplo, o ano de 1936, tá ok? Então você deve lembrar a Olimpíada realizada na Alemanha, tá ok? O ano de 1968, Jogos Olímpicos disputados na Cidade do México. O ano de 1972, novamente disputados na Alemanha. E o ano de 1980, e eu vou aqui agregar ao de 1984. Newton, por qual motivo? Vamos lá. Eu tenho aqui e aqui boas historinhas para contar para vocês e vou contar para vocês agora também. Queria que nós colocássemos em preto, ó, aquele negócio para destacar mesmo, para ser bem diferente. 1916, 1940 e 1944. Newton, pera ainda, destaca bem, vai. Por que você está me lembrando desses anos? Os anos em que nós não tivemos Jogos Olímpicos, tá ok? Pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial. Aliás, a Segunda Guerra Mundial, a gênese dela também está presente aqui. Aqui nós temos jogos aonde, Newton? Aqui nós temos jogos em Berlim. Ah, cara, eu entendo de história. Em 1936, Berlim estava vivendo o seu processo de reconstrução sobre a égide da ideologia nazista. A Alemanha, tão destruída pós Primeira Guerra Mundial, tão abalada pela assinatura do Tratado de Versalhes, mostrava para o mundo que se reerguia. Agora, Newton, então você quer enaltecer os trabalhos feitos por Hitler nesse período? Nada disso, pelo contrário. O que é que a gente vai fazer? A gente vai lembrar das vitórias de um atleta negro norte-americano, chamado o quê? Colocar até em preto em homenagem a ele, Jesse Owens. Jesse Owens, que simplesmente humilha toda a ideologia da superioridade da raça ariana quando vence
4 competições de atletismo, certo? E acaba fazendo com que Hitler se torne um ser, naquele momento, bastante furioso, porque vê os conceitos de superioridade indo por água abaixo, tá ok? Detalhe, se é para falar de Alemanha, a gente pode lembrar também aqui das Olimpíadas de Munique. Newton, por que a gente está fazendo isso? Por um motivo bem simples, pessoal. Vem comigo. Se você pudesse elencar, pega aqui os Jogos Olímpicos, ó, pá, bota quem? Bota Rio 2016 e faz um link da maneira como pode ser cobrado na tua prova. Cara, se você pudesse elencar aqui quais são as principais dificuldades vividas pelo Rio de Janeiro no período ligeiramente anterior à realização dessas Olimpíadas. Cara, creio eu que nós podemos apontar vários, mas eu destacaria aqui 3, tá ok? Quais são os 3? Eu colocaria como sendo a violência, o Rio sendo vítima da fama que mesmo construiu, tá ok? O Zika. Por quê? Porque está associado à microcefalia, toda aquela polêmica dos atletas que viriam ou não viriam. E eu diria mais também, pessoal. Eu colocaria um outro ponto que está ligado bem aqui a Munique. Newton, por qual motivo você está ligando? Opa, velho. Nós temos aqui o terrorismo. Tínhamos ou não tínhamos medo de uma ameaça terrorista? Tínhamos ou não tínhamos medo da atuação do Estado Islâmico durante os Jogos? E um medo que ainda não passou. As competições paralímpicas, elas também geram esse receio. Newton, me diz uma coisa, cara, de boa. O que foi que aconteceu aqui? A invasão à Vila Olímpica, os israelenses sendo feitos de refém por um grupo terrorista palestino chamado Setembro Negro. Então, Newton, poxa, quer dizer que já teve terrorismo em Olimpíadas? Já. Assim como já teve também manifestação política. 1968, pessoal. Se você lembra bem, nós tínhamos Olimpíadas na cidade do México. E nós tivemos aqui a manifestação política dos, não sei se você lembra, Black Panthers, naquela época, na luta por direitos civis, principalmente nos Estados Unidos, fazendo com que, querendo ou não, competições esportivas e questões políticas, questões sociais caminhem lado a lado. Porém, o Comitê Olímpico Internacional tenta inibir isso, inclusive banindo atletas que, porventura, venham a fazer do pódio, da entrega da medalha, um local para suas manifestações políticas. É tanto que esse ano nós tivemos aqui no Brasil algumas discussões. Grande parte dos nossos atletas são ligados a uma bolsa que utiliza o setor militar como referência e acabaram aderindo, a todo modo, a todo comportamento do setor militar. E tinha a questão da continência. Será que eles poderiam ou não poderiam fazer continência durante, a cerimônia de entrega de medalhas? Alguns preferiram não fazer, outros fizeram. Mas façam um apanhado, uma pesquisazinha de casa. Quantos dos nossos medalhistas, principalmente os de ouro, eles são atrelados a alguma das Forças Armadas, tá ok? E você vai ver que o número é bastante considerável. Detalhe, pessoal, olha, cuidado para você não confundir. A Olimpíada do Rio é a primeira da América do Sul. Não é a primeira da América Latina, não é a primeira da América, não é a primeira do Hemisfério Sul. A primeira do Hemisfério Sul é Melbourne, 56. A primeira na América Latina, ou pelo menos a que nós já temos contato aqui, é na própria cidade do México. México, país latino. Nós temos aqui Olimpíadas em Los Angeles. Então, nós ficamos com o título de primeira Olimpíada da América do Sul. Agora, detalhe, pessoal. 80 e 84, Newton. Quais são as cidades? Cara, em 80 eu tenho Moscou. Inclusive, faço referência ao mascote da Olimpíada de Moscou, o ursinho Misha, que chorou na cerimônia de encerramento, lembrando a você que a Olimpíada do Rio de Janeiro tem como mascote o Vinícius, que representa a nossa fauna, e nós teremos, nas Paralimpíadas, o Tom, que representa a nossa flora, tá ok? Esses mascotes, eles são utilizados ao longo dos Jogos, certo? De maneira meio que de teste especial, não oficial, em 68, e oficialmente a partir de Munique, em 72. Lembrando, o atentado terrorista em Munique chegou a paralisar, inclusive, os Jogos, as competições, tá ok? Newton, me responde uma coisa. Por que em 80 e 84 você botou junto?
aqui Moscou, aqui Los Angeles. Porque eu vou lembrar de uma Olimpíada marcada por quem? Pelo boicote. De uma Olimpíada marcada pelo boicote. Newton, por que boicote? Aqui em 80, realizado na União Soviética, não participam os americanos. Aqui em 84, realizado nos Estados Unidos, não participam os soviéticos. Pessoal, por quê? Porque nós estamos falando do período diretamente ligado ao quê? À Guerra Fria e à bipolarização dos modos capitalista e socialista. Inclusive, já pensou, pessoal, que nós poderíamos ter norte-americanos abrilhantando uma cerimônia em Moscou e soviéticos abrilhantando uma cerimônia em Los Angeles? Claro que nós poderíamos aqui falar de muito mais coisa. Poderíamos falar do sucesso da Olimpíada de Barcelona 92, de como a Olimpíada de Atenas 2004 prejudicou a situação econômica grega, mas creio eu que isso aqui é um bom apanhado e já dá para a gente responder parte da questão. Vem aqui comigo. Os Jogos do Rio são história. Passados 2.515 dias, desde a escolha da cidade como sede das Olimpíadas de 2016 e a cerimônia de encerramento, lembrando que o Rio foi escolhido como sede olímpica em 2009. Então, entre 2009 e 2016, nós temos aí aproximadamente 7 anos de bastante transformação. A história econômica brasileira, principalmente, se transformou muito ao longo desses 7 anos, com reflexos intensos também no campo político. Inclusive o Brasil passando por uma problemática que muitos aqui chamam de tempestade perfeita, tamanha conjuntura desfavorável que temos para o nosso, por exemplo, crescimento econômico, tá ok? Continuando. A avaliação da competição que predominou na imprensa internacional foi positiva. Eu acho que deu até para se orgulhar, né, pessoal? Principalmente depois que passou aquele medo de não fazermos o negócio corretamente na cerimônia de abertura. Em geral, as análises escreveram a Olimpíada no Brasil como bem-sucedida. A despeito de problemas, pessoal, peço licença, vou tomar uma água que a garganta tá horrível. Mais coisas deram certo do que errado. Os jogos proporcionaram momentos inesquecíveis aos seus espectadores. Cadê? Tendo fortes repercussões, inclusive políticas. Porém, ao longo da história olímpica, o ideal de congraçamento proposto, por exemplo, pelos anéis entrelaçados, nem sempre foram respeitados. Sobre o tema em questão, Jogos Olímpicos, ou melhor, a história dos Jogos Olímpicos, julgue os itens. Questão número 1. Ocorreu em 36. Ocorreu quando? 1936, uma determinação do governo alemão para que atletas considerados inferiores, Newton, quem eram considerados inferiores para o nazismo? Aí nós tínhamos negros, homoafetivos, deficientes, ciganos, judeus, certo? Pelos nazistas, como negros e judeus, não recebessem medalhas no pódio em caso de Olimpíada, em caso de vitória. Não, pessoal. Aqui ele está querendo saber o quê? Se você conhece a história de Jesse Owens, né? Falecido, se eu não me engano, no ano de 2015, vítima de um câncer, né? Ele, Jesse Owens, desbancou, né, a empáfia nazista do mito da raça superior. Então, querendo ou não, quem não foi entregar a medalha para ele foi Hitler. Mas que ele teve direito a receber medalha em pódio, teve sim. Inclusive irritando muitos que naquele momento compunham a cúpula política alemã. Tá ok? Então, esse primeiro item aí, o item 1 é errado, tá ok? 2. Uma das principais manchas à realização dos Jogos foi o atentado que vitimou membros da comitiva israelense em 72. Opa, Newton. Então quer dizer que essas datas aqui são lembradas mesmo. 72, Munique, mais uma vez Alemanha. Organizados por extremistas palestinos do grupo Setembro Negro. Então, quando fala-se de terrorismo nas Olimpíadas, qual é o ano referência? O ano de 72, inclusive com a paralisação dos jogos, né, após o atentado. Newton, me responde uma coisa. Eu posso aí sair pesquisando outras datas? Cara, poder pode, mas creio eu que as mais importantes realmente estão aqui. Então você vai ter que focar principalmente nestas, tá ok? Então, segunda questão, item correto. 3. Duras críticas foram feitas à manifestação de atletas brasileiros durante os Jogos, que no pódio fizeram continência demonstrando abertamente seu apoio a uma intervenção militar no Brasil. Pessoal, na boa, mesmo que nós nesse momento estejamos
convulsionando com pessoas apoiando um determinado líder, né, um determinado governo, outras pessoas apoiando uma determinada presidente. Então, resumindo bem, alguns sendo chamados de mortadela, outros sendo chamados de coxinhas, né? Mesmo que nós estejamos nesse clima de convulsão política, os atletas, eles não fizeram o gesto da continência como forma de pedido para uma intervenção militar, mas sim porque adquirem uma bolsa via setor militar que dá a eles infraestrutura, acompanhamento psicológico, né, capacidade de treinamento em alto rendimento. Então daí vem a continência que foi tão utilizada no Pan-Americano e gerou a polêmica. Será que o Comitê Olímpico Internacional, criado em 1894, 2 anos antes da primeira Olimpíada da Era Moderna, será que o Comitê Olímpico Internacional vai permitir que esses atletas façam a continência? Será que atletas como a Rafaela Silva no judô, que vem de uma desclassificação em Londres e vence o ouro no judô aqui no Brasil 2016, será que ela vai arriscar fazer continência, podendo ser, sei lá, até mesmo banida por conta desse tipo de coisa? Aí a situação era, né, uma situação que para muitos não tinha nenhum tipo de problema, como realmente não teve. Tivemos atletas como Zanetti, por exemplo, né, das argolas, medalha de prata, batendo continência. Temos vários, né? Felipe Hu também batendo continência. Então, as meninas da vela também batendo continência. Então, querendo ou não, prestando continência, eu acho que o termo é esse, né? Então, nós não tivemos tantos problemas assim. Então, passada a primeira parte das questões 1, 2 e 3, 1 errado, 2 correto e 3 errado, tá ok? A primeira tá errado porque fala que não se podia receber medalha no pódio. A segunda está certa porque fala do terrorismo nas Olimpíadas. E a terceira está errada porque o intuito não era esse, pedir intervenção militar no Brasil, tá ok? Segunda bateria de questões, pessoal. A gente vai trabalhar com o quê? Com segurança pública. Nós temos assim, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. O assunto ganhou enorme visibilidade pública e jamais, em nossa história recente, esteve tão presente nos debates, tanto de especialistas como do próprio público em geral. Sobre o referido assunto, julgue os itens. Questão número 4. Resultados do Atlas ou Mapa da Violência 2016 mostram que o Brasil tem o maior número de homicídios per capita do mundo. Newton, me explica uma coisa. O que seria homicídio per capita? Certo? Botando aqui bem direitinho. Pessoal, homicídio per capita, deixa eu apagar aqui para vocês. Apagar isso aqui. Quando nós falamos de violência, que nós tínhamos inclusive colocado aqui, bem recentemente, grande parte dos números da violência são baseados em um crime tão brutal e tão antigo, que é o homicídio, tá ok? E você vai ver que esse homicídio permite que nós vejamos um pouquinho dos reflexos dessa violência. Inclusive, eu de antemão já afirmo, nunca se matou tanto no Brasil. Em termos absolutos de países em situação de guerra não declarada, né, o Brasil é o país que mais mata. Então é o líder de homicídios em caráter absoluto. Mas o Brasil fica atrás de outros países quando o assunto é o quê? Homicídio per capita. Um número proporcional de homicídios. Homicídio por cabeça, a cada 100 mil habitantes. Agora, já que a gente está falando de violência, já que a gente está falando de mortes por causa violenta, eu queria lhe mostrar qual é o perfil da vítima dessa violência. E nós temos o quê? Vem aqui comigo. Homens negros, jovens, bem aqui, ó, moradores de regiões periféricas e de baixa escolaridade. E de baixa escolaridade. Detalhe, pessoal, no Brasil nascem mais homens que mulheres, mas no Brasil hoje nós temos mais mulheres porque os homens morrem mais cedo. Newton, morrem mais cedo, tá bem aqui, ó. Jovens. Aproximadamente, né, ali entre os 14, 15 e 29 anos, tá ok? A idade, assim, mais propícia para a vítima desse tipo de crime é a idade de 21 anos, tá ok?
Negros foi, inclusive, agora tema de um programa, né, de uma grande emissora de TV, que abordou a questão da mortalidade, principalmente entre os negros, moradores de periferia, não necessariamente pelo fato de serem pobres, eles vão estar expostos diretamente à violência, e baixa escolaridade, aproximadamente 7 anos de educação formal, tá ok? E outro me diz uma coisa, hoje em dia quais são os temas que eu devo estudar em torno dessa violência? Cara, eu aconselho a você que você dê uma olhadinha no seguinte, tá ok? Que você dê uma olhadinha num fenômeno chamado interiorização da violência. Newton, o que é isso? Essa violência se descentralizando cada vez mais e migrando para outras regiões que no passado eram tidas como pacíficas, como cidades menores, não somente as capitais nos estados, e outras regiões, fora o sudeste brasileiro, como é o caso principalmente do nordeste e do norte do país. Aliás, alguns dados vão lhe estarrecer. Você aí que já é aluno do Agora Eu Passo, sabe que nós temos aí algumas aulas gravadas sobre isso e que nós temos alguns estados que chamam a atenção, né? Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, né? Que chamam a atenção por conta disso, tá ok? Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Quando o assunto é violência, né? É sempre bom também que você associe diretamente essa violência à atuação do crime organizado. Do crime organizado. E esse crime organizado com facções que são até bem conhecidas, né? Pelo histórico, pela força. Nós temos o quê? Nós temos, por exemplo, o PCC e o Comando Vermelho atuando, respectivamente, aqui, né, São Paulo e Rio de Janeiro, só que a atuação hoje é mais nacionalizada, né? Então, Newton, esse crime organizado, ele vai chamar minha atenção. Uma outra coisinha também que eu aconselho é ligar essa violência aqui à questão das, olha aqui comigo, drogas, questão das drogas, né? Inclusive, pessoal, eu chamo a atenção para você de uma coisa, né? Consumo de droga é tipificado pela lei de drogas no artigo 28 como crime. Então, se você está na onda de achar que já foi descriminalizado, não é. Claro que você vai ver lá que não vai encontrar uma pena tão severa, não é? Mas é crime. O tráfico de drogas vai estar enquadrado lá no 33 da lei de drogas, mas hoje gera uma discussão. O próprio assunto de descriminalização de drogas hoje corre aonde? No Supremo Tribunal Federal. Porque nós temos o quê? Aí uma votação a respeito dessa descriminalização. Detalhe, se eu não me engano, a votação nesse momento está 3-0 a favor dessa descriminalização. Outra coisa também, já que a gente está falando um pouquinho de violência, esse problema das drogas, ele é um problema tratado, em parte, como problema de segurança, e em parte como saúde, né? Hoje em dia, inclusive, uma questão que envolve a internação compulsória daqueles que, por exemplo, vivem em cracolândias, tá ok? Então aqui a gente tem um bom apanhado, algo legal para você analisar. Vamos para a questão, né? 4. Resultados do Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil tem o maior número de homicídios per capita do mundo. Não, pessoal. O maior número de homicídios absolutos. Então aqui se mata mais do que em qualquer outra parte do mundo. Mas proporcionalmente temos uma população bem grande, nós ficamos atrás de outros países, alguns inclusive da América Latina. Então a 4 é errada, tá ok? 5. Ao apontar que homens, jovens, negros, moradores de periferia e com baixa escolaridade... Opa! Homens, jovens, negros, moradores de periferia e com baixa escolaridade. Tá aqui o perfil. Mas pessoal, na boa, velho. Precisa estar decorando esse tipo de coisa? Não, mas... Professor Ítalo Trigueiro, meu amigo, ele, né, gosta de almoçar, mora lá na sua, né, Trigueiro, para quem não sabe, mora numa mansão, aqui numa cidade próxima a Fortaleza, mas ele tem aquele hábito, né, que ele traz consigo desde muito novo, né, quando ainda era um pequeno jovem homoafetivo, de assistir programas policiais. Eu chamo de programas policialescos. Aí ele, Trigueiro, ele fazia o quê? Ele ficava lá, né, almoçando, comendo aquele pratinho light, né,
se o pratinho do pedreiro que acabou de sair da obra, né? E ele ficava vendo as mortes na televisão, ó. Olha, rapaz, Newton, ele corre incrível, mas não sei quantos mortos, uma chacina, não sei o quê. Mas se tu fechar os olhos e pensar numa informação dessa dada no programa policial, você vai encaixar o quê? Esse perfil, meu chapa. Você vai encaixar isso aqui. Então não é uma coisa a se ficar decorando, é uma coisa a de se entender, tá ok? Até porque isso aqui vai ser fruto de uma concentração de renda, fruto de uma desigualdade, fruto de uma justiça morosa, fruto de uma justiça burocrática com excesso de leis, fruto da crise do sistema carcerário penitenciário. Então você vai ter uma série de assuntos, tá ok? Vamos lá. 5. Ao apontar que homens, jovens, negros, moradores de periferia com baixa escolaridade são a maioria das vítimas, o estudo comprova que podemos associar mecanicamente pobreza e violência. Velho, associar mecanicamente pobreza e violência, então todo pobre é violento, ou então toda área pobre vai ter que ser exposta à violência, nada disso. Nós temos uma série de fatores que não somente a pobreza, e associar mecanicamente é colocar uma associação burra em questão. Então, Newton, me dá um exemplo aí palpável de que isso não pode acontecer. Você, durante um certo tempo, aqui no Brasil, teve uma redução dos índices de pobreza. Em compensação, um aumento nos índices de violência. Então, eu estou associando mecanicamente ou diretamente? Não. Pelo contrário, indiretamente falando. Mas eu também não posso falar que eu posso associar sempre indiretamente. Newton, eu não estou entendendo. Bem simples, pessoal. Não é porque é pobre que transmite violência. Não é porque é violento que necessariamente vai ser pobre. Tá ok? Então, o problema aí é quando ele usa o termo mecanicamente. Tá ok? Item errado. 6. Na análise por município, a taxa de homicídio tem diminuído em grandes cidades. Opa, massa! Como o quê? São Paulo e Rio de Janeiro. E aumentado no interior. Pessoal, São Paulo teve uma redução, de acordo com o Atlas, histórica, certo? De mais de 50% na redução dos números de homicídio. O Rio, mais de 30%. Em compensação, por uma série de fatores, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, a ocupação das comunidades faz com que parte desse crime organizado migre para o interior ou para cidades de outras regiões. Aqui, por exemplo, pessoal, nós temos informações e mais informações de associações criminosas que vêm dominando as regiões periféricas outrora bastante violentas e que não deixaram de ser violentas. Aqui nós temos, por exemplo, divulgados em vídeos do WhatsApp, não é? Grupos que punem com, inclusive, tortura, indivíduos que roubam no local, como se dissessem assim, o poder público aqui não manda mais. Quem manda é a gente, somos a facção X. E aqui ninguém rouba morador. Aqui não tem estupro. Muito parecido, cara, com aquilo que você vê quando está, né, assistindo um jornal. Fulano de tal estuprador foi pego e foi linchado. Fulano de tal roubou na comunidade e foi espancado. Porque a lei é uma lei paralela. Porque prevalece um poder paralelo pela frágil ou ausente atuação do Estado. Então nós temos uma questão aqui que é uma questão que vai além simplesmente da própria violência. É uma questão aqui de teoria do poder, que está sendo formulada em paralelo ao Estado, tá ok? Então, Newton, quer dizer que quando eu digo assim, na análise por municípios, a taxa de homicídio tem diminuído nas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, e aumentado no interior, está correto? Está correto, pessoal. Inclusive, vá assistir aí alguns programas que falam do assunto e você vai encontrar norte e nordeste do país como estados e, dentro desses estados, capitais com um aumento no número de homicídios proporcional e absoluto. Tá ok, pessoal? Massa. 7. Os estados que implementaram políticas de segurança mais efetivas, tais como Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará, testemunharam queda nas taxas de mortes violentas. Pessoal, pelo amor de Deus, Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará, dentro da conjuntura apresentada pelo Atlas 2016, o Atlas da Violência, foram estados que tiveram crescimento, inclusive o ranking é encabeçado pelo Rio Grande do Norte. No caso do Ceará, ele apresenta tanto no aumento da taxa, quanto no aumento de números absolutos. O Ceará não só é um estado que tem matado mais, como já mata muita gente. Tá ok? Então, a 7ª, quando está falando que testemunharam queda, tá ok? Errado, tá ok? Próximo ponto. Em fevereiro deste ano,
Uma batalha jurídica entre a empresa Apple, é assim que fala, é porque o nome bonito é em inglês, né? Nunca tive nenhum iPhone, né? Aliás, o único i que eu já recebi na minha vida foi um i dentro, uma vez que o pessoal falou comigo, né? E o FBI, que linda. Muito bonito quando você fala assim com sotaque, né? Logo eu que tenho uma língua presa, sotaque tão britânico. Se tornou pública. Após várias semanas, o FBI conseguiu desbloquear o celular de um dos terroristas responsáveis por um ataque em San Bernardino, um nome feio, em dezembro de 2015. Este caso inédito levantou uma ampla discussão sobre liberdades civis, segurança coletiva e a privacidade de dados digitais. Este é um duelo judicial, mas também uma questão ética. A respeito das múltiplas implicações que envolvem o tema, julgue os itens. Ô, meu bebê, pera ainda. Inclusive, é até uma temática que tem caído, né, nos editais. A questão de tecnologia, a questão de uma série de assuntos que para você antigamente passavam despercebidos, né? Vou apagar aqui, né? Vamos aqui não só apagar, como torcer para que a violência também seja apagada no nosso dia a dia. Lembrando a você que eu daria uma olhadinha também na sensação de insegurança. Lembrando a você que eu daria uma olhadinha também nos novos rolos de homicídios qualificados, né? Como é o caso, por exemplo, do feminicídio, como é o caso do homicídio de agente de segurança pública, né? Que agora foram transformados aí em crimes hediondos. Inclusive, pessoal, chamaria a atenção também, antes de dar continuidade aqui, a duas leis, a Lei Maria da Penha, que completou 10 anos, a Lei de Drogas também com 10 anos, que são duas leis que podem ir, né? Querem ou não, o seu apanhado geral, ser trabalhados aí em concurso, tá ok? Vamos lá. 8. Mais uma aguinha. A segurança de dados se tornou uma das grandes questões do nosso tempo, em que a democratização da tecnologia digital e o uso das redes sociais são crescentes. Ô, meu bebê, vem cá. Vamos lá. Você já ouviu falar de nuvem? Certo? Já ouviu falar de nuvem? Já ouviu falar de armazenamento em nuvem? Newton, me explica uma coisa. O que seria esse tal de armazenamento em nuvem? Algo bem simples, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui, certo? Perdi aqui o arquivozinho da questão. Newton, o que seria esse armazenamento em nuvens? Cloud, né? Cloud, inclusive. Seria o seguinte, ó. Você, de onde está, acessa os seus arquivos através, certo? Desta grande rede que compartilha todo tipo de dado, que é a internet. Mas me diga uma coisa, Newton. E se por acaso alguém chegar aí no diabo da nuvem e, sei lá, tiver contato com os meus arquivos, então quer dizer que essa nuvem, ela tem que me garantir uma proteção. Concorda comigo? Sim. Mas você sabe que a gente está falando aqui, apagar esse aqui que for torto. Mas você sabe quem está falando de quê? Do mundo virtual. E tem alguns que dominam esse mundo virtual. E se por acaso essa proteção aqui ela for quebrada? Recentemente nós tínhamos, inclusive, uma falha nos protocolos de segurança chamado Heartbleed, que permitia que você acessasse aleatoriamente, né, dados de determinados, né, armazenamentos de pessoas aleatórias, podiam ser conhecidas, né, pessoas da mídia ou desconhecidas. Pois é, se essa proteção for quebrada, ou se essa proteção for exacerbada, a ponto de prejudicar, por exemplo, investigações, então quer dizer que nós temos aqui um dilema ético? Temos sim. Diga-se de passagem, né? Cada vez mais, a sua vida se encontra dentro dessas nuvens. Cada vez mais a sua vida se transforma em algo mais virtual. Então, querendo ou não, o que é que a gente vai ter? A necessidade da segurança de seus dados. Meu irmãozinho, vem cá. Só um questionamento, um devaneio. Antigamente, né? Para você pagar uma conta, tinha que ir no banco. Para sacar dinheiro, tinha que ir no banco. Para pagar, né, determinado produto, muitas vezes, boleto, lá no caixa e tudo mais. Hoje em dia, quase tudo você faz por onde? Pela internet. Paga conta, transfere, caça Pokémon, farra o diabo pela internet ali no seu smartphone. Então, Newton, vem cá. Quer dizer que se eu estou cada vez mais vivendo esta vida virtual, então eu tenho que ter cada vez mais proteção aos meus dados. Portanto, o oitavo aqui é o item o quê? Correto, tá ok?
uma questão ética. Inclusive, pessoal, nós temos, já a gente vai falar sobre isso, 2 casos que são notórios, né? O caso que está contido aí na questão 9, vê comigo. O caso do analista de sistemas Edward Snowden foi emblemático na questão de segurança digital. Em 2013, o ex-funcionário da CIA divulgou para a imprensa uma série de documentos sigilosos da Agência Nacional de Segurança Norte-Americana, a NSA. Rapaz, está vendo esse nome aí? Edward Snowden? Ele foi aquele cara que denunciou o esquema de espionagem do governo norte-americano e colocou o governo norte-americano numa saia bem justa. Por qual motivo? Os Estados Unidos têm acesso aos dados do mundo virtual de seus cidadãos. Aí no começo gerou aquela discussão, poxa, o governo monitora e tudo mais, beleza. Só que o governo ele também não negava esse monitoramento pelo fato de, nos Estados Unidos, ainda se viver muito o clima de tensão e insegurança produzido pelo terrorismo após o 11 de setembro de 2001. Porém, o problema é que o Edward Snowden afirmou que várias das nações, vários dos chefes de Estado, das pessoas de destaque das nações monitoradas, não eram aqueles que estavam diretamente ligados às ameaças terroristas. Inglaterra, França, Alemanha, Brasil. Então se chamou a questão, se levantou a discussão. Velho, será que é para monitorar o terrorismo? Ou será que é simplesmente para obter algumas vantagens políticas e econômicas? Então, na 8ª, na 9ª, quer dizer, a gente tem aí, o caso do analista de sistemas Edward Snowden foi emblemático na questão de segurança digital. Em 2013, o ex-funcionário da CIA, ele era ex-funcionário da CIA, divulgou para a imprensa uma série de documentos sigilosos da NSA. Perfeito. Mas não, já ouviram falar do site chamado Wikileaks? De um australiano chamado Julian Assange? Também. Você já deve ter ouvido falar, certo? De N casos aí de espionagem. Quando a gente fala de espião, né, velho? Vem na nossa cabeça aquela onda lá, pô, James Bond, o cara indo lá, pegando arquivo e tudo mais, pasta preta. Hoje mais não. Hoje os espiões, eles sentam em frente às suas telas e dali podem acessar o mundo, tá ok? 9ª questão, o item aí é correto. 10ª para encerrar, né? Em maio de 2016, a Justiça do Estado de Sergipe determinou que operadoras de telefonia realizassem o bloqueio de um aplicativo de mensagem instantânea por 72 horas. Pô, velho, isso aí, você talvez não tenha nem como errar. Talvez você, né? Fiquei meio receoso. Será que foi a juiz do Estado de Sergipe? Foi, pessoal. As mensagens trocadas eram alvo de uma investigação. O aplicativo é o WhatsApp e não é a primeira vez que ele é bloqueado e talvez nem seja a última vez que ele é bloqueado. Não sei se você lembra, pessoal. Nós chegamos até a prender o representante do Facebook na América Latina. Né? Por qual motivo? Porque o WhatsApp, ele tem as conversas criptografadas. E de vez em quando o que acontece? A justiça quer ter acesso àquelas conversas. O WhatsApp não é alocado em servidores no Brasil, já gera a necessidade de um pedido da justiça norte-americana. E quando o WhatsApp atende esse pedido, ele fornece os dados criptografados e não auxiliam nas investigações. A justiça brasileira, muitas vezes, alegando que esse tipo de comunicação ajuda a impunidade, acaba indo lá e agindo contra o aplicativo. Acaba indo lá e acaba indo lá e bloqueando o aplicativo. Aí você fica doido, né? Quando bloqueia o WhatsApp. Aí migra todo mundo para o Telegram, aí você que estava aqui, né, levanta a cabeça, meu Deus, eu tenho vida. Aí olha para pessoas ao seu redor e encontra o quê? Aí encontra uma menina estranha, uma senhora estranha, que é sua irmã e sua mãe, né, que faz tempo que você não olha para os coitados, almoça na mesa, farra o diabo. Então, querendo ou não, a 10ª questão também é correta, tá ok, pessoal? Galera, cheio de edital na praça, vem dar uma estudadinha com a gente, www.cursoagoraeupasso.com.br, vem conhecer uma equipe excelente de professores. Toda a brincadeira que eu fiz com meu parceiro Ítalo Trigueiro, mas eu tô com saudade dele. Tomara que ele volte logo para que a gente faça aquele bate-bola. Eu discordo dele veementemente em alguns assuntos, concordo em outros, e é isso que faz com que o nosso AEP Atualidade fique tão produtivo. Na semana que vem ele está de volta. Fica com Deus, vai dar tudo certo e cola na gente que é sucesso. Valeu, velho. Falou.